Efeito Trump. O Xandão acaba de ser obrigado a implorar desculpas ao presidente Jair Bolsonaro sobre o caso das joias. Eu tô falando isso porque o Tribunal de Contas da União acaba de emitir uma nota oficial em que deixa muito claro que todas as joias e quaisquer outros presentes sauditas recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro são totalmente dele, pertence ao patrimônio pessoal de Jair Bolsonaro. Daniela Lima, William Bonner ficaram completamente revoltados e o Lula então entrou em surto, decidiu na mesma hora ligar para o presidente do tribunal completamente indignado. Até porque mais uma narrativa caiu. E cadê aquela turminha que tava chamando o Bolsonaro de ladrão de joias? Final do ano passado, William Bonner, com um baita sorriso estampado no rosto, divulgou o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do relatório da Polícia Federal sobre a venda ilegal de joias da Presidência da República. O documento afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha ciência das negociações. Numa mensagem do dia 4 de fevereiro de 2023, obtida pela Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, mandou o link do leilão de um kit de joias masculinas de ouro rosé para o ex-presidente, que respondeu selva, um cumprimento no jargão militar. A PF afirmou que a mensagem ratifica a ciência e anuência na tentativa de alienação ilegal das joias e que Bolsonaro chegou a acessar a página da empresa do leilão. A perícia da Polícia Federal concluiu que o grupo tinha a finalidade de desviar presentes e joias que somam pelo menos 6 milhões e 800 mil reais. E os investigadores afirmaram que o dinheiro conseguido com a venda das joias era repassado em espécie a Bolsonaro. Pois é, mas o tempo passou e não demorou muito, e o Tribunal de Contas da União acaba de declarar que todas as joias recebidas pelo presidente Jair Bolsonaro são totalmente pertencentes a Jair Bolsonaro, logo não constituem patrimônio público. Cadê André Janones, Gleisi Hoffmann, Daniela Lima, inclusive o próprio Bonner, agora para noticiarem a verdade? É claro que diante disso o presidente Jair Bolsonaro não iria perder a oportunidade, e nessa participação recente que ele teve no Flow Podcast, agora há poucas horas atrás, ele deixou muito claro o seguinte, inclusive comemorou. Terra aqui, a questão das joias. Isso, vamos falar das joias um pouquinho. Pera, fala logo aí, cadê o papel? Fala tu então, vai, tu que puxou. Cadê? Não sei se tá contigo aí. Ah, bom. Tá aqui, decisão do TCU a semana passada. Já tava na lei, mas cada um interpreta a lei como bem entende. Agora o TCU resolveu. Bom, basicamente o que tava rolando estavam te acusando de pegar as joias e vender. Se bem que todas as joias que me pediram, entreguei, todas. No último 19 de fevereiro, agora, o TCU decidiu que os presentes personalíssimos, ou seja, relógio, canetas, colares, recebidos durante o mandato, pertencem aos respectivos ex-presidentes. O TCU considera que esses presentes, independentemente de seus valores, não precisam ser incorporados ao patrimônio público da União. Acabou o negócio de joia. Poderia ter desviado algum presente? Poderia. Você acha que quando eu vou numa viagem para fora do Brasil, e no mundo árabe, gostava da gente, porque fizeram, em especial, a agricultura abriu as portas para eles. Eles queriam uma garantia alimentar, uma segurança alimentar. E precisavam abrir o comércio com o Brasil. A Tereza Cristina fez esse papel brilhante lá fora. E foi feito esse trabalho. Então, quando você vai dar presente, não custa nada. Quer ver uma coisa? Numa das viagens da minha esposa, eu não sei qual país que era, Emirados Árabes, não sei. E daí ela saiu de casa com $2.000, que eu pude dar para ela. O pessoal dá risada, como eu falo, dá risada. Ou seja, R$12 mil de um dia, né? Pô, esposa do presidente. Ó, vou adivinhar essa. Aí ela chegou numa loja, foi comprar uma parada, custava $1.000. Ela falou, pô, tá meio caro. E aí veio um cara e falou, pode pegar o que você quiser que tá pago. Eu te contei a história aqui. Então chegou um cara atrás e falou, o que a senhora quiser comprar, já tá pago. É, porque lá os caras dão presente, é isso que você tá dizendo. Dão presente. E aí agora você tem uns presentes muito caros, porra. Olha só. O que tu vai fazer com eles? Eu já pedi para o advogado ontem, peticionar aí, ó, aqui no direito, né? Porque alguns estão retidos lá na Caixa Econômica. Via para mim, e um compromisso que eu tenho, que é pegar uma peça daquela, já prometi lá para
pra garotada de Minas, polícia a garotada, né? Lá de Minas Gerais, que a gente vai leiloar e doar esse dinheiro pra Santa Casa, lá de Juiz de Fora. Ou seja, mais uma narrativa devidamente enterrada, mas é claro que enquanto alguns comemoram, outros estão completamente chateados. Talvez seja essa a postura do Xandão, que há poucos meses atrás estava assim, ó: Moraes nega acesso da CGU, que é a Controladoria Geral da União, a dados bancários, mensagens e depoimentos em relação ao caso das joias. Alexandre de Moraes, ele de novo, chegou inclusive a tirar sigilo do inquérito contra Bolsonaro. Mas hoje, a narrativa caiu. As joias pertencem sim a Bolsonaro. Mas sabe que não é somente o Xandão que não está muito feliz com esta notícia. O Lula ficou completamente revoltado e Daniela Lima nos contou de que forma. O que Luiz Inácio Lula da Silva achou do resultado desse julgamento do Tribunal de Contas de ontem? Ele ficou pistola, para falar um termo muito claro para vocês. Lula passou a mão no telefone, ligou para integrantes do Tribunal de Contas da União, com os quais ele fala muito, e irritadíssimo, disse que foi usado pelo Tribunal de Contas da União de maneira indigna e falou que estava disposto a ir ontem mesmo até o tribunal, devolver o relógio a um Cartier. O ministro cita também um Piaget que foi dado a Lula quando ele já estava fora do cargo. Esse Cartier foi dado pelo presidente da França em 2005 para Lula. Beleza. Lula disse: eu vou aí agora deixar esse relógio, porque assim, ao contrário do que dizem, falou Lula para esse integrante do Tribunal de Contas da União: eu tô me lixando para isso. Vocês me usaram para poder abrir um espaço para o Bolsonaro. Por que eu disse que o Tribunal de Contas da União, vou acelerar aqui que o Gasparoni tá sem tempo, tadinho. Ele nem falou nada comigo, hein? Eu que tô me policiando, que eu já vi que tô falando demais. Por que o Lula tá dizendo isso? Basicamente, na vida dele vai fazer pouco ou nenhuma diferença. Ele vai entregar o relógio pro acervo da Presidência da República, é uma decisão já tomada. O Tribunal de Contas da União foi aí junto de uma articulação bolsonarista, então quis meio que esfregar na cara do governo que o governo tá sem controle da corte, no meio de uma contenda entre o presidente do Tribunal de Contas da União e outros integrantes do governo, inclusive a própria Advocacia Geral da República. Nesse cenário é que o Lula se irritou muito. Ficou revoltado porque a narrativa construída pela comunicação do PT em parceria com as tradicionais imprensas do nosso país não deram certo, não colaram. Meu, que história é essa, Tribunal de Contas da União, que vocês estão dizendo que as joias pertencem ao Bolsonaro? Não! Eu fiquei meses, quase um ano inteiro construindo a narrativa de que as joias eram roubadas, que tinha um esquema gigantesco. William Bonner se dedicou a escrever esta matéria e vocês, em poucas horas, me fazem isso. Como vocês estão dando força pro Bolsonaro? É pela verdade e honestidade que sempre acompanhou o nosso presidente Jair Bolsonaro que por onde ele passa é recepcionado dessa forma. Por exemplo, quando saiu da sua participação no Flow Podcast.